A paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica da turma Valorosos. E se você tiver revista, que você possa estar acompanhando com a sua revista. E se você não tiver, que você possa estar acompanhando também na Bíblia, né? Que nós vamos usar bastante exemplos da Bíblia. Nós estamos na lição 8 da nossa revista, que tem como tema perdão na família. O versículo base é Efésios 4:32, que fala: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui o autor da revista, né, ele vai discorrendo de acordo com o assunto, né, que é sobre a palavra perdão, e principalmente o perdão na nossa família. Então, como eu estava falando, né, nós vamos falar sobre o perdão e principalmente o perdão na nossa família, né? Como eu falei para vocês na outra lição, a nossa primeira sociedade, ela começa dentro da nossa casa, que é a nossa família, né? São pessoas que temos o nosso primeiro convívio, né, quando nós nascemos. Então, essa palavra perdão, o autor aqui vai discorrendo durante a introdução que essa palavra, ela tem sido muito perdida pela sociedade onde a gente tem vivido. Por quê? Por conta da influência da mídia, a influência de novelas, a influência, né, das redes sociais, que tem como foco mostrar que se alguém fez algo de ruim para você, é para você não perdoar e sim você se vingar daquela pessoa. Então, nós como filhos de Deus, nós temos que aprender que a vingança não é algo bom, né? Então, voltando, né? Então, nós temos que aprender a perdoar. Como filhos de Deus, nós temos que aprender a perdoar uns aos outros, principalmente na nossa família. Então, se alguém fez algo ruim, né, aos seus olhos, que você possa aprender a perdoar. E aqui também ele vai falar sobre algumas famílias na Bíblia, né, como exemplo. Aqui fala sobre a história de José na sua família. Aqui ele vai falar que a história de José é uma história bem conhecida, né? Que José, ele foi vendido como escravo, né, para com seus irmãos. Os seus irmãos venderam ele como escravo, né? José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, porque os irmãos de José, ele tinha inveja dele, né, da vida dele. Então ele foi vendido como escravo e ele ficou, né, como escravo lá no Egito, e ele passou por toda aquela situação que o escravo passa, né, uma situação ruim. E depois, né, o Senhor, vendo que ele era um servo bom, né, aos olhos de Deus, Deus fez ele como governador. E depois disso tudo, nós podemos aprender que José perdoou seus irmãos, mesmo seus irmãos vendendo ele como escravo, né? E Deus honrou a José porque ele perdoou. Então Jesus fez ele de escravo, ele sendo governador. Então, que a gente realmente possa aprender, né, como José, como Jesus. Então, a gente tem que aprender a perdoar. José, ele perdoou seus irmãos e o Senhor fez ele governador. E que aqui também ele vai falar de outras famílias, né? Ele vai falar da família de Jacó e Esaú. Ele vai falar de outras famílias, da família de José. E que a gente realmente possa aprender, né, com essas famílias da Bíblia, a perdoar alguém que te feriu, seja da família, seja um amigo, alguém que você convive, e que você possa liberar o perdão. Aquele que libera o perdão, ele é feliz, e Deus, ele honra o coração dessas pessoas que perdoam, né? Então eu espero vocês na videoaula na sexta-feira às 19 horas. Fiquem com Deus.